Começou a operar grandes coisas aqui. Quem sentiu? Aleluia. É algo tão tremendo que o Senhor vai nos desconstruindo para nos refazer. E não foi diferente comigo aqui nesse altar. E era algo tão intenso que Deus falou, vai se desconstruindo aí, eu já vou tirando a sandália. Porque não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito de Deus. É da maneira que Ele escolheu fazer através de nós. E é por isso que nós estamos aqui, queridos, essa noite. Porque assim como o pastor, o profeta falou, não foi um convite humano que nos trouxe aqui. Isso já estava escrito na agenda do céu há muito tempo. Só estava previsto uma data e aprove a Deus ser hoje. E eu creio que Deus ainda vai operar muito mais na sua vida, na minha vida. Que você possa entregar a tua sensibilidade hoje na mão do Senhor. Para que a palavra ela penetre juntas e meduas e mude toda a tua história. Porque você não veio aqui para mais um culto. Nós não viemos aqui para mais uma reunião. A prova é o que Deus já fez até agora. E ainda tem muito mais. Então eu não sei o que está aí dentro de você, mas eu quero te dizer, querido, Deus ainda pode realizar aquilo que está no anseio do teu coração essa noite. Amém? Pega a sua Bíblia. Abre ela no livro de Isaías. Isaías 43, verso 1. Sempre quando eu sou chamada para ministrar, eu tenho um temor no meu coração de orar ao Senhor para ver o que Ele quer falar à igreja. Porque a cada lugar existe uma palavra diferente. E quando eu estava orando na minha casa, o Senhor falou para mim assim, você vai falar sobre chamado? Meu marido tinha falado até sobre isso para mim. Mas Deus falou para mim que eu ia falar sobre chamado porque essa igreja é chamada. E a partir daqui vai sair muitas pessoas com chamado para fora daqui. Então essa é uma igreja que tem um celeiro de ministérios. E Deus vai falar com você nessa noite sobre isso. Aleluia. Isaías 43, verso 1. E como sempre, Deus sempre me dá um tema para a mensagem. E eu vou falar para você nessa noite, eu quero que você repita comigo. Deus não perde, não adianta fugir. Será que você pode dizer para algumas pessoas aí perto de você? Deus não perde, não adianta fugir. Glória a Deus, aleluia. Todos abriram? Isaías 43. Apenas o verso 1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Você pode repetir comigo? Apenas o finalzinho. Porque eu te remi. Repita comigo. Porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Pastor Pedro, você vai usar aqui. Queridos, o Espírito de Deus, ele nos trouxe lá de Miguel Couto. Quem conhece Miguel Couto aqui? Ou já ouviu falar, pelo menos? E eu vim, queridos, acompanhada do Ministério Jesus Ponson. Eles são um ministério de louvor, já tem mais de um ano de estrada aí, já tem CD. Nós não trouxemos, né? Mas tem CD e é uma bênção. E a gente sempre sai junto porque ele é meu esposo e eu ministro a palavra, ele ministra louvor, ministra a palavra e a gente sempre sai junto. E eu vim aqui nessa noite falar sobre os chamados de Deus para a tua vida. Querido, como nós acabamos de ler, essa palavra que Isaías está falando a respeito do servo Jacó. Mas, querido, essa palavra é direcionada para nós, porque a Bíblia nos refere como Israel de Deus. A Bíblia nos referencia como um povo
escolhido de Deus. E quando a gente entende aqui na palavra que Deus está falando, te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Sabe o que eu entendo? Que a gente não tem mais vida própria. A gente não tem mais direcionamento próprio, porque Ele te chama pelo nome. Ele sabe exatamente quem você é. Nós conhecemos muitas das vezes um Deus que atua no coletivo, que atua no meio da igreja, atua no meio de um povo, mas existe também um Deus pessoal, que Ele conhece você exatamente como você é. Dele não tem como esconder, dele não tem como se esquivar, porque Ele te conhece, Ele te chama pelo nome. Tu és dele. Então, querido, Deus quer falar com você nessa noite, que você tem um chamado e você precisa começar a se identificar quem você é. Você é dele. Você não governa mais o teu querer, você não governa mais seus pensamentos. Tudo que você tem que fazer tem que passar por um parâmetro, que é daquele que te chama pelo nome. Nós precisamos entender isso, porque se Ele falou tu és meu, porque muitas das vezes Deus não nos encontra, porque a gente não pede a opinião dele para nada. A gente faz as coisas e quando a gente vai dar conta já saiu atropelando tudo, e aí Deus falou, poxa, mas eu te chamo pelo nome, você não é meu, por que você nem me consulta? Nós vivemos hoje uma geração de pessoas que são chamadas por Deus, mas também nós vivemos numa geração de pessoas onde as segundas opções têm falado mais alto. Quem aqui entende que tem um chamado do Senhor? Pois é, querido, mas o tempo, como diz a palavra, jaz no maligno. E o diabo, como ele não brinca, tem muitas segundas opções tirando as pessoas do foco do chamado de Deus. E aí Deus me deu o tema dessa mensagem. Deus não perde, não adianta fugir. O Espírito Santo falou para mim assim, filha, tem 3 coisas, pelo menos, que têm afugentado as pessoas do centro da minha vontade. E a primeira delas é os sonhos pessoais de cada um. E aí eu falei, meu Deus, se todos nós entendêssemos que somos teu e tu nos chama pelo nome, nós não viveríamos dessa maneira. 3 coisas que Deus falou para mim. Uma são os sonhos, a outra são os pecados, são as tentações, que muitas das vezes a gente não consegue resistir e a gente cai nelas. E isso tudo vai tirando a gente do centro da vontade do chamado de Deus. E a outra coisa são os medos. Eu vejo muitas pessoas que são chamadas com medo de assumir esse chamado. Porque, querido, quando Deus chama você, não é de uma maneira muito convencional, não. Não é de uma maneira assim que é muito metódico. Não, Deus te chamou e muitas das vezes Ele não vai te dar nem endereço. Ele vai falar como Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E muita gente tem medo. Ai, meu Deus, porque eu tenho a minha casinha. Ai, meu Deus, porque eu tenho meus filhos. Ai, meu Deus, porque eu tenho isso e agora. E o medo bate. E se Deus me mandar para a África, como é que vai ser? E se Deus mandar eu ir lá na favela, como é que vai ser? Tem muita gente, querido, que Deus está chamando, está sendo preso pelas segundas opções. Porém, eu te digo novamente, Deus não perde. E por Ele não perder, eu quero te dizer nessa noite que Ele vai trazer lições para alcançar você. Eu tenho uma notícia para te dar, você está preso a Ele. Glória a Deus. Aonde você for, você vai bater de cara com alguém que vai te dizer, assim diz o Senhor, volta para o lugar
chamado para Jonas. Mas na vida dele existiam segundas opções. Vamos ler o capítulo 1 até o 3. Versículo 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispões, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu contra mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo chegado a Jope, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só de ler isso, querido, já dói meu coração. Porque no finalzinho do versículo 13 a gente vê que ele pegou um navio para ir para longe da presença do Senhor. Jonas, como vocês conhecem, era um homem que era chamado por Deus para cumprir algo. Porém, tinha uma segunda opção para ele. Ele ia para qualquer outro lugar, menos fazer aquilo que Deus mandou. E aí, querido, como Deus não perde, o Senhor cria lições para nos alcançar. E estudando a vida de Jonas, eu pude ver que Deus criou algumas situações para alcançá-lo. E aí eu pergunto: Deus, mas ninguém é insubstituível. Por que o Senhor não chamou outra pessoa? Jonas não queria. E o Espírito Santo começou a falar comigo, querido, que sim, existem outras pessoas que poderiam fazer aquilo, mas quando Deus chama a gente, Deus quer tratar a gente. Deus não apenas nos chama e deixa: se você quiser ir agora, vai, se não quiser, não vai. Não, Ele vai te tratar. Por isso Ele vai criar situações para que você viva aquilo que Ele sonhou para você. Não pense você que você vai dizer para Deus: eu não quero agora, eu vou querer depois, que Deus não vai te afunilar em algum lugar que você for. Porque Deus, querido, Deus criou coisas na vida de Jonas que não iriam existir se ele não tivesse optado pela segunda opção. E a primeira lição que eu vejo que Deus dá em Jonas é a tempestade. Lê o versículo 4 comigo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Queridos, a tempestade não iria existir se Jonas tivesse obedecido a Deus. E aí eu vejo um amor tão grande de Deus pela vida dele, porque, como eu disse antes, Deus podia simplesmente escolher alguém disponível. Mas Deus preferiu criar uma tempestade para alcançar a vida daquele homem. A primeira lição que eu vejo que Deus faz conosco, para que a gente não se perca dele, muitas das vezes é entrar numa tempestade. Muitas das vezes a gente entra numa tempestade, querido, porque a gente tem segundas opções na nossa vida. E a gente está, às vezes, no meio dela, está se deparando, perguntando: Deus, por que eu estou aqui? E eu quero te dizer nessa noite, a tempestade que a gente vive, querida, é para denunciar quem a gente é. Porque Jonas, nessa tempestade, foi descoberto. Então, muitas das vezes a gente está passando por alguma tempestade e não está entendendo por que Deus está querendo denunciar no meio dessa tempestade quem você é. Aqueles homens não estavam entendendo nada do que está acontecendo isso com a gente. E aí eles começaram a ver o que estava acontecendo, tiraram sorte, caiu em Jonas e denunciou. Ele era um hebreu. Até que ele disse: eu sou um hebreu que fugi da presença do Senhor. E eu quero te dizer, querido, a tempestade não veio para matar você. Se você não está vivendo os chamados de Deus, está vivendo tempestade, Deus está querendo denunciar para o mundo quem você é, querido. Deus está querendo mostrar para essa geração quem você é, o que você está passando. Ei, eu sou um hebreu. Você foi alguém que Deus te chamou pelo nome e disse: tu és meu. Mas muitas das vezes a gente não consegue compreender isso. E a gente fica batendo em várias portas.
Esses lugares todos por onde nós passamos aqui precisam dos profetas que está sendo criado aqui nesse celeiro, queridos. Deus tem algo para cumprir através da tua vida, na tua família. Queridos, cadê a geração que vai parar de ser afunilada por familiares que não creem em Cristo? E a geração que vai se levantar e vai dizer para eles assim: diz o Senhor. Cadê a geração que não tem medo de dizer que Cristo é Senhor e Rei? E muitas das vezes a gente não quer assumir o nosso chamado. Ai, a minha família é terrível, eu não aguento não. Ali não dá para mim não, querido. Nós precisamos quebrar os paradigmas que nos cercam. Senão a gente não vai conseguir ir nem até a esquina. Nós precisamos ser profetas de Deus, assumir o chamado que Deus tem para a nossa vida, acreditar naquilo que Deus fala a nosso respeito. Nossos familiares precisam, querido, de nós. Quando eu entro numa igreja, eu entro, me reabasteço e saio para cumprir o meu chamado. Só que nesse tempo nós temos vivido um momento onde parece que a igreja é um refúgio. A gente só vem aqui, se enche, vai para nossa casa e fica tudo por isso mesmo. Mas nós temos um chamado. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado. É por isso que eu saí de Vinga ao Couto e estou aqui nessa noite. Porque eu tenho um chamado. Nós precisamos, querido, não ser afogado mais pelas tempestades. E muitas das vezes até nem entrar nelas. Porque muitas coisas vão ser criadas para você encontrar o propósito de Deus na sua vida. Tem muita gente, querido, pagando preço, vivendo tempestades, porque viraram as costas para aquilo que Deus falou ao seu respeito. A primeira lição que Deus criou para encontrar Jonas foi a tempestade. E nisso tudo eu vejo um Deus muito maravilhoso. Porque Deus, ele poderia simplesmente ter escolhido outra pessoa. Mas ainda assim, como a Bíblia diz, Deus só corrige quem ele ama. Deus só cria a tempestade para encontrar quem ele chamou. A tempestade que você está vivendo, querido, é para Deus te encontrar porque ele te chamou. Na tempestade, Deus vai fazer você ver quem você é. No lugar de coitadinho, de chorosa, Deus vai levantar uma mulher com a autoridade de Deus. No lugar de um homem, querido, que não entende o que Deus está falando, vai se levantar um pai de família cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque na tempestade, ela denuncia quem a gente é. Mas, querido, nós precisamos parar de deixar uma tempestade nos afogar. A gente precisa parar de deixar que tudo isso que sobrevém nos afogue. Eu preciso entender, não, eu estou vivendo isso. Mas é para denunciar quem eu sou. Está acontecendo um monte de coisa na minha vida também. Mas eu estou entendendo que é para denunciar quem eu sou. E uma vez Deus disse: te chamei para falar da minha palavra. Te chamei para colocar a mão e expulsar demônio. Eu te chamei para quebrar os protocolos desse tempo. E nesses problemas todos que eu tenho vivido, eu tenho me levantado e falado: Senhor, eu ainda estou aqui. E eu não vou sair. Porque eu não quero viver necessidade. Aleluia. Outra coisa que a tempestade faz com muitos. Tem muita gente que tem medo de trovão. Gente, eu fico um pouco assim amedrontado com aquelas coisas, porque às vezes cai muito perto. E uma das coisas que a tempestade traz para algumas pessoas é aquele medo. Quando eu era pequena eu fazia muito isso, não sei se alguém aqui já fez. Quando estava chovendo muito, dando muito trovão, você ir dormir para você não ver. Eu já fiz muito isso. Agora eu não faço mais não, tá? Agora eu encaro para o meu marido. Mas quando eu era pequena, eu fugia daquilo ali porque eu tinha medo. E a tempestade tem feito isso com muita gente. Tem muita gente vivendo uma tempestade sem discernir e dormir no sono da indolência. Jonas estava lá no barco, lá tranquilo, dormindo. E quando estava tudo revolto, tudo ao contrário, ele estava dormindo. Mas a tempestade, querido, não é lugar da gente estar dormindo. É isso que se diferencia aqueles que
A gente vive coisas, querido, que não era necessário. Eu costumo dizer que tem coisa que a gente não precisa viver. Deus está falando com alguém aqui. Tem coisa que você não precisa viver. Basta você entender o que Deus está querendo de você agora. Agora, ai, presbítera Daiane.